A paz de Cristo, vamos dar início ao nosso devocional Café com Oração, com o terceiro áudio da série Crescendo em Fé, Transforme o Seu Mundo. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A vida cristã é aperfeiçoada pelas inúmeras e adversas situações contrárias à nossa fé. A nossa vida cristã se considera com adversidades no cotidiano. Sem adversidades é como querer que a existência dos oceanos fossem sem água. Em João 16:33, o Senhor Jesus nos advertiu que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, assim como Ele venceu, nós também venceríamos. Essas dificuldades não são sem limites. Nós temos que trabalhar. O agir de Deus na vida cristã é de uma forma que acontece de uma maneira sobrenatural. Porque todo aquele que procede ser um cristão, aquele que passa a viver uma vida com Deus, entrega sua vida para Deus, não está imune de passar por adversidades na sua vida. Mas existe uma grande diferença. As dificuldades que nós passamos em nossas vidas, nós conseguimos vencê-las através da fé. A fé é um instrumento pelo qual Deus fortalece os seus servos. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aleluias! Quando nós mantemos a fé em Deus, ela tem mais segurança, ela nos dá mais firmeza, ela nos garante que realmente nós não venhamos desistir da nossa caminhada. Moisés foi chamado e mesmo em meio às adversidades no deserto, não desistiu de cumprir o seu chamado. Pedro pediu para andar sobre as águas e lhe foi concedido. Mas quando sentiu o movimento das águas em seus pés e ouviu o barulho enfurecido do vento, foi tomado do grande pavor e começou a afundar. Foi advertido por Jesus. Por que temeu? Porém, aquela experiência fortaleceu-lhe a fé. Não há nas Escrituras, em nenhuma outra narrativa, um relato de outro homem que tenha andado sobre as águas, exceto o próprio Senhor Jesus. Pedro viu Jesus sobre o mar e ele dependia da ousadia de Pedro. E Pedro ousou. Pedro pediu para o mestre se ele podia andar sobre as águas e o mestre concedeu. Vem! E ele, descendo do barco, foi, porque sentiu sua fé fortalecida naquele momento. Embora a adversidade, o mar à frente, parecesse estar entre Pedro e Jesus, porque na verdade ambos estavam nas mesmas águas, na mesma situação. A diferença é que Pedro estava aprendendo que mesmo junto a Cristo, olhando para Ele, a pessoa passa por dificuldades, não ficando isento dela. Mesmo que Jesus tenha dito para ele, vem, Pedro precisava confiar e não temer. Mateus capítulo 14, versículo 22.
E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão, subiu no monte para orar à parte, e chegada já a tarde estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus e andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até ter com Jesus. Quando se aprende tais coisas, meus irmãos, nós sabemos que com a ajuda concedida de Deus para as nossas vidas, a ajuda que o Mestre concedeu a Pedro para que ele andasse sobre as águas, mesmo enfrentando dificuldades no deserto, mesmo que o deserto sendo um lugar totalmente oposto. São essas oportunidades que o Senhor nos concede para fortalecer a nossa fé. Situações de contrariedades, situações difíceis, situações adversas. Talvez no dia de hoje você está vivendo algum tipo de adversidade na sua vida. Ei, a fé não é um sentimento, é uma convicção provida do crer. Ou seja, eu creio, eu tenho fé, ou eu não creio, ou eu não tenho fé. O ato de crer não depende de Deus, e sim da pessoa. A revelação da graça, sim, depende do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O crer, quando tudo está bem, é muito fácil, sabemos disso. Mas crer quando a adversidade está às portas é realmente exercitar a fé, depositando a confiança em Deus. Quais as adversidades que você tem passado? Está na hora de exercitar a sua fé e crer que mesmo em meio às adversidades você irá vencer, porque você vai usar de fé. E é assim com Deus. Deus está agindo com providências na tua vida, com milagres, com a resposta. Creia apenas, meu irmão, minha irmã, e confie em Deus. Lembre-se, quando o impossível se torna possível, Deus começa a agir. Amém? Graças a Deus. Oremos. Pai amado, Pai celeste, perdoa-nos pelas vezes que temos, Senhor, realmente falhado. Às vezes, quando a fúria do vento e as forças das ondas se levantam, às vezes nós tememos. Por isso nós te pedimos neste dia, aperfeiçoa a nossa fé. Senhor, dai-nos um coração realmente inteiro da certeza, da convicção em Ti, da esperança viva que é o Senhor. Confiamos em Ti, ó Pai, e sabemos que se o Senhor estiver na proa do nosso barco, nós venceremos todas as adversidades que surgirem no caminho. Estamos ligados na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. E quem está em Cristo pode crer que todas as coisas nós venceremos, pois Cristo Jesus nos fortalece. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos
e fiquem na paz de Cristo.